Bom dia! Fala galera do Terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, aula 27, do caderno 4. Equações do tipo seno de x igual a k ou cosseno de x igual a k. Resolver uma equação do tipo seno de x igual a k no conjunto U, que é o conjunto universo, significa determinar todos os valores de x que pertencem ao conjunto universo para os quais a ordenada do ponto P, a imagem do arco X, é igual a K. Nós sabemos que no seno, o seno ele fica representado no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, o eixo Y, certo? Resolver em U uma equação do tipo cosseno de x igual a k significa determinar todos os valores de x que pertencem ao conjunto universo para os quais a abscissa da imagem do arco x é igual a k. Lembrando que o seno é marcado no eixo vertical, o cosseno é marcado no eixo horizontal. Vamos aos exemplos. Soluções no primeiro ciclo. Considere a equação. Aqui é um tipo de equação que vai aparecer nos exercícios. Cosseno de x é igual a meio. Ao ser resolvida no intervalo fechado no 0, aberto no 2π. Como nós temos no intervalo de 0 a 2π, as nossas respostas precisam ser em radianos, ok? Resolvê-la significa determinar todos os valores de x nesse intervalo, tais que a abscissa. Por que é abscissa? Porque nós estamos falando em cosseno. Abscissa é cosseno. A abscissa da imagem x é igual a meio. Então, primeiro passo, você vai construir um círculo trigonométrico. Nós estamos trabalhando com cosseno. O cosseno é o eixo horizontal. Nós vamos marcar no eixo horizontal o meio. Nós temos dois arcos. O P1, que é o arco que fica no primeiro quadrante. Temos o P4, que é o arco que fica no quarto quadrante. Como você resolve isso? Você tem que se lembrar da tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, beleza? O cosseno de quem é meio? O cosseno de 60 graus é meio. Nós sabemos que 60 graus são π sobre 3 radianos. Já encontramos o arco que está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, π sobre 3. Cosseno de 60 graus ou cosseno de π sobre 3 é meio. Nós temos agora que encontrar o quê? O arco que está aqui no quarto quadrante. Nós temos que essa abertura é π sobre 3, essa abertura também é π sobre 3. Esse arco tem π sobre 3, esse arco também tem π sobre 3. Só que para nós determinarmos o arco que está no quarto quadrante, 2π menos quem? Menos π sobre 3. Eu já havia explicado isso para vocês. 3 vezes 2π fica 6π. Menos π, 5π sobre 3. Então, nós encontramos a nossa solução. π sobre 3, 5π sobre 3. Lembrando que, quando nós falamos em cosseno, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Ele é negativo no segundo e no terceiro, certinho? Agora vamos continuar. Página 189, continuação. Conhecemos um arco notável com imagem P1, tal que o seu cosseno seja igual a meio. Trata-se do arco de medida π sobre 3, ou 60 graus. Dado que o ponto P4 é a imagem de um arco correspondente, podemos determiná-lo. É o arco 5π sobre 3. Como você encontrou o 5π sobre 3? Eu mostrei. 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2π fica 6π. Menos π, 5π sobre 3. Assim, o conjunto solução da equação é π sobre 3 e 5π sobre 3. Item 3.
soluções fora do primeiro ciclo. Caso a equação deva ser resolvida em algum intervalo fora do primeiro ciclo trigonométrico, podemos fazer a análise de ciclo em ciclo por partes. Por exemplo, considere novamente a equação anterior, cosseno de x igual a meio, mas desta vez vamos resolvê-la no intervalo de menos π sobre 2 a 3π. No intervalo de menos π sobre 2 a 0, a única solução é o arco x igual a 5π sobre 3 e você subtrai 2π. 3 vezes menos 2π, menos 6π, mais 5π, menos π sobre 3. Você sabe que, indo no sentido horário, você terá um arco correspondente, que é o menos π sobre 3. No intervalo de 0 a 2π, como vimos anteriormente, as únicas soluções são π sobre 3 e 5π sobre 3. Agora, no intervalo de 2π a 3π, como você faz? Então, nós temos que o π sobre 3 é mais que uma volta. Então, π sobre 3 mais 2π. 3 vezes 2π, 6π, mais π, por isso que fica 7π sobre 3. Aqui nós tiramos 2π porque você volta no sentido anti-horário. Então, nós temos como solução menos π sobre 3, π sobre 3, 5π sobre 3 e 7π sobre 3. Vamos aos exercícios. Número 1. Para 0 menor ou igual a x menor que 2π, resolva cada uma das equações. Nós temos que colocar as respostas em radianos. Na letra A, o seno de x é igual a meio. Nós sabemos que devemos marcar o meio no eixo vertical, então aqui nós temos o meio. Nós teremos um valor no primeiro quadrante e um valor no segundo quadrante. Lembrando que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. O seno de quem é meio? O seno de 30 é meio. 30 graus é π sobre 6. Então, nós encontramos no primeiro quadrante π sobre 6. No segundo quadrante, o que nós temos? Nós sabemos que até aqui é π. Só que aqui voltamos π sobre 6. Então, esse arco é π menos π sobre 6. 6 vezes π, 6π, menos π, 5π sobre 6. Então, a nossa solução é π sobre 6 e 5π sobre 6. Aqui na letra B, nós temos que o seno de x é menos raiz de 2 sobre 2. Onde fica a raiz de 2 sobre 2? Ela fica no terceiro e no quarto quadrante, porque é menos raiz de 2 sobre 2. São valores negativos. Então, nós temos aqui o valor de menos raiz de 2 sobre 2. Nós teremos um valor que fica no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Nós sabemos que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. 45 graus é quem? É π sobre 4. Qual é a regra para o terceiro quadrante? Π mais π sobre 4. 4 vezes π, 4π, mais π, fica 5π sobre 4. Então, o seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Como você encontra agora no quarto quadrante? 2π menos quem? π sobre 4. 4 vezes 2π, 8π, menos π, 7π sobre 4. Então, o seno de 7π sobre 4 também é menos raiz de 2 sobre 2. Nossa solução, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Continuando, nós sabemos aqui que o raio é unitário. Então, aqui nós temos 1 e 0, sendo que o 1 é cosseno, o 0 é seno. Aqui, esse ponto tem coordenadas 0 e 1. O cosseno é 0, o seno é 1. Aqui, nós temos menos 1 e 0. O cosseno é menos 1, o seno é 0. Aqui embaixo, nós temos 0 e menos 1. Cosseno é 0, seno é menos 1. Para quê? Nós estamos procurando onde o seno de x é igual a 0. O seno de x é igual a 0 quando você tem 0. E quando você tem
π. Por que nós não podemos usar 2π? Porque no 2π, lá no começo do exercício, está um intervalo aberto. Então, o seno de 0 é 0, o seno de π também é 0. Por isso, a nossa solução é 0 e π. Não esqueçam, façam os círculos trigonométricos. É muito importante. O cosseno de x é 0. Mesmos pontos. Eu tenho 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Agora, eu estou procurando onde o cosseno é 0. O cosseno é 0 no π sobre 2, o cosseno é 0 no 3π sobre 2. Então, nossa solução é π sobre 2 e 3π sobre 2. Na letra E, o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Você já tem essa tabela, você tem que saber. Então, 30 graus é π sobre 6. Nós sabemos que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, aqui eu marquei a raiz de 3 sobre 2. Então, eu já encontrei no primeiro quadrante, que é o π sobre 6. No quarto quadrante, 2π menos π sobre 6, 11π sobre 6. Então, a nossa solução, π sobre 6 e 11π sobre 6. Questão número 2, página 190. Resolva a equação 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x mais 2 igual a 0 no intervalo 0 a 2π. 0, intervalo fechado, 2π, intervalo aberto. Nós vamos chamar o cosseno de x de t. Onde você tem cosseno de x, você troca por t. Onde você tem cosseno ao quadrado de x, vira t ao quadrado. Então, 2 cosseno ao quadrado de x fica 2t ao quadrado. Mais cosseno de x. Mais 5 vezes o cosseno de x. Mais 5t. Mais 2 igual a 0. Então, nossa equação se transformou em uma equação do segundo grau. 2t ao quadrado mais 5t mais 2 igual a 0. Como aqui o a é 2 e o 5 é um número ímpar, não é possível dividir tudo por 2. Nós vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. O delta é b ao quadrado menos 4ac, 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2, fica 25 menos 16, delta igual a 9. Então, o t é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos b, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o a, que é 2. Fica menos 5, mais ou menos 3 sobre 4. O t', menos 5 mais 3, menos 2 quartos, que é menos meio. O t duas linhas, menos 5 com menos 3, menos 8 quartos, que é menos 2. O menos 2 não convém por quê? Porque nós temos que o cosseno ele varia de menos 1 a 1. Nós temos o menor valor possível para o cosseno, que é menos 1. Nós vimos no círculo trigonométrico. E o maior valor possível é 1. Então, o menos 2, ele não convém. Nós vamos, então, trabalhar com o cosseno de x igual a t. Cosseno de x é igual a menos meio. Onde o cosseno de x é menos meio? Nós temos o cosseno de x, que é menos meio, no segundo e no quarto quadrante. Nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E sabemos que o cosseno de 60 graus é meio. 60 graus é o mesmo que π sobre 3, certo? Só que eu quero negativo. Então, eu quero no segundo e quero no terceiro quadrante. Então, aqui, qual foi o cálculo que foi feito? π menos π sobre 3, foi assim que surgiu 2π sobre 3. E aqui, π mais π sobre 3, que surgiu o 4π sobre 3. Então, nossa solução, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. A questão número 3. Considere a equação seno de x igual a 2k menos 1. Obtenha, na letra A, todos os valores reais de k
para os quais a equação admite solução em reais. Nós sabemos que o seno ele varia de menos 1 a 1. O menor valor possível para o seno no círculo trigonométrico é menos 1 e o maior valor possível é 1. Então, nós temos menos 1 menor ou igual ao seno de x menor ou igual a 1. O seno de x nós vamos trocar por 2k menos 1. Esse menos 1, ele vem para cá mais 1, vem para cá também mais 1, resolvendo a inequação. Fica menos 1 mais 1, menor ou igual a 2k, menor ou igual a 1 mais 1. Menos 1 mais 1 fica 0. Menor ou igual a 2k, menor ou igual a 1 mais 1, que é 2. Para eliminar esse 2, que é multiplicação, nós vamos dividir tudo por 2. 0 dividido por 2, 0. 2k dividido por 2 fica k. 2 dividido por 2 fica 1. Então, o 0 menor ou igual a k, menor ou igual a 1. Agora, a letra B. Para k igual a 0, nós vamos trocar o k por 0. Resolva a equação no intervalo menos 3π a 7π. Não é só no primeiro ciclo. Nós temos a parte negativa e depois uma parte que ultrapassa o 2π. Primeiro, para k igual a 0 temos seno de x igual a 2k menos 1. O k igual a 0. Fica seno de x igual a 2 vezes 0 menos 1. O seno de x é 0 menos 1. O seno de x é menos 1. Onde o seno é menos 1? No 3π sobre 2, ok? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Nós encontramos no primeiro ciclo. Para obter as soluções nos outros ciclos trigonométricos, podemos somar a esse arco ao 3π sobre 2 ou dele subtrair qualquer quantidade inteira de múltiplos de 2π. Nós podemos ir adicionando ou subtraindo 2π, 4π, 6π ao 3π sobre 2 para encontrar os arcos correspondentes. Então, vamos lá. 3π sobre 2 menos 2π, 2 vezes menos 2 fica menos 4π, mais 3π menos π sobre 2, que está no intervalo de menos 3π a 7π. Agora, 3π sobre 2 menos 4π. 2 vezes menos 4π, menos 8π, mais 3π fica menos 5π sobre 2, que está nesse intervalo também. Se nós utilizarmos o menos 6π, ele fica fora do intervalo, certo? Você pode fazer o cálculo com 3π sobre 2 menos 6π. Você vai perceber que fica fora do intervalo de menos 3π e 7π. Agora, nós vamos começar a adicionar 2π, 4π e assim por diante. 3π sobre 2 mais 2π, 2 vezes 2π, 4π, mais 3π sobre 2 fica 7π sobre 2. 3π sobre 2 mais 4π, 2 vezes 4π, 8π, mais 3π, 11π sobre 2. Se nós adicionássemos 3π sobre 2 com 6π, o resultado seria maior que 7π. Então, a nossa solução é o menos 5π sobre 2, o menos π sobre 2, o 3π sobre 2, o 7π sobre 2 e o 11π sobre 2, ok? Assim terminamos a aula 27. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, me chama no WhatsApp, eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!